Deixa eu contar pra vocês aqui uma coisa. Ontem eu tava fazendo o meu projeto, tô com um projeto pra entregar essa semana, e pensa num projeto que tá me dando dor de cabeça. Sabe quando você tá fazendo uma coisa há dias, há semanas, e tá avançando muito devagar, quase nada? Aquilo vai te gerando uma tensão e um estresse? Pois é, aí ontem, pra variar, no terceiro dia consecutivo, eu tô fazendo um projeto engajada, e aí os equipamentos começam a falhar, as ferramentas começam a falhar, e eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque nos outros dias estava empacando, eu fazia o que dava, e falei, amanhã eu continuo, só que era o terceiro dia, e eu falei assim, eu não posso mais ficar adiando, eu tenho que terminar isso. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu preciso desembolar esse trabalho. Aí eu comecei a ligar pro meu pai me orientar o que fazer. Aí tô chamando meu pai demorando pra responder, geralmente ele responde rápido. Aí chamei, esperei uns minutos, ele não respondeu. Aí mandei mensagem de novo, falei, pai! Nada do meu pai responder, fui tentando fazer uma coisa, nada, não resolvia. Aí eu comecei a colocar vários emojis, né, de desespero. Falei, pai, você não me ama mais, me ajuda! Por fim ele chamou e falou, o que foi, minha filha? O que tá acontecendo? Tô aqui. Aí expliquei pra ele o que estava acontecendo. Falei, pai, me ajuda, o que é que eu faço? Ele falou, filha, também não sei como que resolve isso. Mas vamos pesquisar aqui, vamos dar uma olhada. Aí ele começou a dar os pulos dele lá, eu comecei a dar uns pulos aqui. E aí eu achei engraçado que a gente estava conversando, né? Ele me orientando, decidimos tomar uma medida lá acerca do que fazer. E aí ele disse assim, filha, olha, vamos tentar isso. Ô filha, isso aqui não deu, eu não sei como é que funciona, vamos fazer aquilo e tal. Olha aí, filha, conseguimos resolver parcialmente o problema. Eu tomei o projeto, fui lá ver como que eu desembolava. E aí, de repente, começou a vir. No meio daquele conflito todo, eu mal estava conseguindo ouvir, porque eu estava agitada, né, preocupada, e também, ao mesmo tempo, tentando ler as coisas para resolver. Aí começou a saltar, assim, na minha memória, a voz do meu pai no meio do turbilhão, ele falando de um lado, eu falando do outro, ele falando assim, filha, faz isso, filha, filha. E isso me chamou a atenção. E eu falei assim, filha. Sabe, algo tão comum, mas eu fiquei, olha, aquilo ficou saltando assim na minha mente, filha. E eu fiquei, Deus, que legal, que interessante, que coisa maravilhosa, sabe? Aquilo trouxe um alento no meu coração. A sensação, às vezes a gente nem percebe, mas de ser chamada de filha. Sabe? Meu pai, ele me chama pelo nome, mas eu parei para pensar, para observar que ele, na maioria das vezes, ele me chama de filha. Não é todo pai e toda mãe que faz isso. Eu tenho uma amiga que desde quando Israel era pequenininha que ela ria, porque eu punha no pau, você põe no nome do menino, mas não chama pelo nome, chama de filho. Eu sempre tive esse hábito de chamar Israel de filho, a Isabela, eu falo, filha, não faz isso, filha, vem cá, filha, me ajuda. É como se, é muito poderoso, é uma sensação de pertencimento. Quando a gente chama alguém de filha, de filho, de filha, a gente é muito mais forte do que o nome, por quê? Porque filho e filha fala de paternidade, fala de pertencimento, fala de aceitação, fala de validação, fala de amor, fala de proximidade, fala de intimidade, fala de cuidado, fala de acolhimento. E essa palavra ficou assim ao ponto de eu esquecer do trabalho por um tempo e falar, Deus, a gente às vezes não percebe. Filha, abre o portão para Israel, a gente às vezes não percebe quanto peso tem em ser filha, em ser filho. Quantas pessoas talvez não sabem ou nunca souberam o que é ser chamado de filho, o que é ser reconhecido como filho. Nem sempre eu tive alguém para me chamar de filha, mas hoje eu tenho e eu amo. Eu amo ser mãe, eu amo e quero que os meus filhos saibam que eu os amo, que eles são meus filhos, porque isso demonstra que eles não estão só, que eles podem contar comigo, que eles têm o meu amor. Da mesma forma, foi isso que eu creio que o Espírito Santo trouxe no meu coração, no meio daquele turbilhão que eu estava enfrentando, me lembrar que eu sou filha. E aí eu falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque muitas pessoas já esqueceram que são filhas, e às vezes a gente vive como bastarda. Por um tempo da minha vida, eu me sentia assim, bastarda, nos dois sentidos, tanto espiritual quanto física, biologicamente. Me senti como bastarda e isso trazia tristeza no meu coração. Com relação à paternidade de Deus, um sentimento às vezes de desamparo, de solidão, sabe? De rumo. E biologicamente a gente não precisa nem falar também, né? Tem as suas lacunas, tem os seus prejuízos. Mas o Senhor é tão bom e Ele me deu a oportunidade de encontrar meu pai. E hoje a gente tem esse nível de relacionamento aonde eu me sinto filha. Eu me sinto filha, nem parece que houver uma distância de 17 anos. Eu sou filha. E mais do que isso, quando Deus tratou essa identidade minha, essa paternidade, Deus também me fez ver
e perceber que, embora eu já estava na igreja há muito tempo, mas que, assim como a respeito da paternidade humana, eu me sentia bastarda e me sentia indigna por tantas vezes, com relação a ele também, eu vivi um tempo assim, mas eu nunca fui bastarda. Nunca. Por ele eu nunca fui bastarda. Eu sempre fui filha, desde o início. Ele sempre me amou, sempre me cuidou. E essa é a realidade que a gente às vezes caminha quando a gente não tem o Senhor, sabe? De andar como filhinhos que não têm pai, órfãos. E esse sentimento de orfandade, ele é triste, ele é desesperador. Mas eu estou aqui para lembrar você que você não precisa mais viver assim. Você pode e vai ser chamado de filho, de filha, porque você tem um pai presente, você tem um pai que nunca te abandonou, você tem um pai que sempre te cuidou. É incrível porque mesmo quando eu não conseguia ver nos meus piores momentos, que eu me sentia só, quando eu olho para trás hoje não parece mais que eu estive sozinha. O sentimento que eu tenho aqui Deus, de pensar é que Deus sempre esteve ali. Só que por causa da dor eu não conseguia vê-lo. Mas de fato ele nunca me abandonou. João vai dizer um texto, João 3:1 vai dizer assim, 1 João 3:1 vai falar assim, os filhos de Deus, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fez com que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não os conhece. Na verdade, eu queria ler só até a primeira parte. Vede quão grande amor nos tem concedido o Senhor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você consegue entender isso? Olha como é grande o amor dele. Ao ponto de que mesmo que nós estávamos perdidos, órfãos, ele nos considera filho. E ainda vai dizer assim, o que de fato somos. O de fato significa como se fosse um decreto, uma afirmação inquestionável. De fato, eu garanto, eu atesto, eu chancelo. Somos filhos de Deus. Você é meu filho, você é minha filha. Certo dia, eu ia ganhar a Isabela, faltava 2 dias, era uma sexta-feira e eu fui levar o Israel para a última terapia dele antes da Isabela nascer, que era a fono. E aí eu me lembro que eu tava com um baita barrigão, faltava 48 horas para eu ganhar aquela menina, e eu estacionei o carro no centro da cidade. Quando eu voltei pro carro para poder me dirigir, para poder retornar para casa depois da terapia, eu fui abrir a porta do carro e o meu carro não abria. E aí eu percebi que as pessoas começaram a olhar e eu falei, por que a porta não tá abrindo, né? Eu com aquele baita barrigão, só esperando para ganhar o neném, com o Israel do lado. Israel fazia várias terapias nessa época. E eu me lembro que eu comecei a estranhar. Eu falei, essa porta não tava assim, por que tá travando? Aí eu comecei a observar o carro e vi que o carro tava com um amassado na lateral, do lado do passageiro, do motorista. Em segundos se aproximaram umas pessoas e perguntaram, esse carro é seu? Eu falei, sim, é meu. Ela falou assim, uma moça bateu no seu carro. E ela foi embora. Não tem nenhum bilhete no carro? Aí eu olhei e falei, não tem. E aí ela falou, pois é, ela falou que ia procurar você, o dono do carro, mas ela foi embora. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com aquele baita barrigão, não devia nem estar dirigindo mais, porque minha barriga estava tão grande que já encostava no volante. Comecei a ligar pro meu marido e de repente observei que um senhor vinha subindo a rua. E aí eu me lembro que ele se aproximou de mim, se identificou, e ele se identificou assim, moça, ele chamou de moça apesar da minha barrigona, e falou assim, esse carro é seu? Eu falei, sim, esse carro é meu. E ele falou, já achei estranho aquilo, né? Ele falou assim, então, minha filha, desse jeito, minha filha esbarrou no seu carro. Ela saiu atrasada hoje para ir para o trabalho e na manobra ela tinha estacionado, ela precisava sair de ré. Ela saía de um barranco, né? Aí quando ela deu ré, ela esbarrou no meu carro. Infelizmente, por causa desse atraso, não sei se ela estava em tempo de experiência, ela precisou sair correndo, mas ela me ligou. E ela falou, pai, vai lá em tal lugar e resolve para mim, porque eu tô atrasada e eu bati no carro de alguém. E aí esse senhor veio, o pai dessa moça veio se apresentar para mim, me pediu desculpa e se responsabilizou pelo conserto do carro. Meu esposo chegou no mesmo momento e aí trocamos telefone e ele resolveu tudo. Mas sabe, o que me chamou a atenção nessa situação não foi o meu carro em nenhum momento. Não foi o dano, até porque ele fez o reparo com caráter, fez tudo certinho. O que marcou o meu coração nessa época, já tem quase 9 anos essa história, já tem mais de 9 anos, né? 9 anos. Foi quando aquele homem se apresentou para mim, ele disse, minha filha danificou o seu carro. Mas ela ligou para mim pedindo, pai, vai lá, resolve para mim, resolve o meu problema, me ajuda. Aquilo roubou meu coração, gente, aquilo me marcou tanto o significado do que é ser pai.
e do que é ser filha. Gente, sério, eu fiquei encantada com isso, porque ela sabia que tinha um pai, ela lembrou, foi a primeira pessoa que ela lembrou no momento de dificuldade e ela tinha certeza que ela podia contar com ele. Aquele pai, por outro lado, em nada decepcionou ou frustrou aquela moça. Ele foi lá imediatamente, porque foi muito rápido. Ele chegou imediatamente, se apresentou, se identificou. Eu sou o pai da pessoa que esbarrou no seu carro. Ela é minha filha e eu estou aqui para resolver o problema. Eu estou aqui para representá-la. Eu assumo o prejuízo dela, da minha filha. Queridos, é esse pai que nós temos. Um pai que ama, um pai que é presente, um pai que protege, um pai que toma as nossas dores, um pai que nos confronta, um pai que, se nos frustrar, é para o nosso bem, um pai presente, que mesmo quando nós achávamos que estávamos sozinhos, desamparados, bastardos, ele estava ali o tempo inteiro, ó, quietinho, cuidando de nós, provendo, mesmo quando fomos feridos. A ferida foi religada por ele, a ferida foi tratada por ele, porque nesse mundo, Deus, infelizmente, queridos, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo, e algumas vezes a palavra fala que nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco, que ele nos ajudaria. E olha, eu tô aqui para te dizer, para te lembrar, você tem um pai. Você é amado, você é amada. A palavra do Senhor diz em Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não importa se você se sente abandonado por homens, por mulheres, por pessoas, se você se sentiu órfão ou ainda se sente órfão de pai vivo ou nunca conheceu, saiba de uma coisa, você tem pai. Você é amado, você é amada. Ele está mais perto do que você imagina, ele é mais real do que você imagina. Sabe, eu queria que a gente tivesse, de verdade, na realidade, essa mesma compreensão acerca de Deus que essa moça teve. No momento da nossa dor, do nosso desespero e até das alegrias, igual eu chamei meu pai ontem no meu desespero, falei, pai, me ajuda, me socorre, pai, você não me ama. Acho que a gente tivesse essa atitude de lembrar dele como primeira pessoa, de ser o primeiro a ligar para ele, de ser o primeiro a pedir conselho, de ser a opinião que a gente mais respeita. A do nosso pai, aquele que nunca vai nos abandonar. Você é filha, você é filho. E nada nunca vai mudar essa realidade. Você tem um pai no céu, um pai que te ama, um pai que te protege, que você pode contar com ele para absolutamente tudo. Não desconsidere essa verdade. O inimigo não quer que você saiba disso, que você tenha convicção da paternidade de Deus. Por isso a gente vive como bastardo, anda como bastardo, pensa como bastardo. Porque nós não temos noção de que somos filhos, de que o Senhor nos gerou antes mesmo de chegar na semente, na barriga da nossa mãe. Fomos amados, gerados, escolhidos nele, por ele e para ele. Você tem um propósito. Ainda que você não tenha descoberto, sua vida tem um propósito. Se você é filho, você tem um propósito de vida. Você não foi criado simplesmente para ser mais uma multidão. Tem uma expectativa de Deus a respeito da sua vida. E você pode começar a interagir com ele dizendo, pai, estou aqui, sou teu filho, sou tua filha. Tira do meu coração esse sentimento de bastardia, porque eu quero te conhecer. Eu quero experimentar quem o Senhor é e a sua paternidade de verdade. Deus te abençoe, querido. Não mais órfãos, mais filhos. Deus te abençoe.